E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco dos trabalhos anteriores do nosso novo treinador Mozart, que como vocês estão vendo aí pelo campinho, né, foram em CSA na última temporada, que ele quase conseguiu o acesso da Série B pra Série A. Ele seguiu no Clube Alagoano até meados dessa temporada, quando aceitou um convite da Chapecoense, mas por lá durou muito pouco, foram apenas 8 partidas, ele foi demitido e agora chegou ao Cruzeiro. Só acho importante destacar que eu tô fazendo esse vídeo antes da estreia do Mozart pelo Cruzeiro, tá? Tô fazendo antes aí do jogo entre Cruzeiro e Goiás, que você obviamente já sabe o que aconteceu, porque eu decidi que mereço um descanso nesse domingo, então pode ser que essas ideias de jogo que ele fez em CSA e Chapecoense, ele não aplique no Cruzeiro. Então esse vídeo é realmente para abordar o que ele fez em outros clubes, não necessariamente o que vai acontecer no nosso clube. Mas é óbvio que serve pra gente ter uma ideia. E eu vou começar com o CSA, time que ele assumiu na zona de rebaixamento da Série B, conseguiu fazer uma ótima campanha de recuperação, o time brigou pelo acesso, terminou em 5º lugar, e esses foram os jogadores mais utilizados, tá? Numa plataforma tática aí que a gente pode apontar como um 4-3-3, mas que tinha momentos de variação para um 4-2-3-1, né? Quando o Iago recuava aqui como um volante, o Nadson fazendo papel de meia, Gabriel e Pimpão pelos lados, né? Então isso aqui é um 4-2-3-1. Em outras circunstâncias era ali basicamente aquele 4-3-3 ou 4-1-4-1, né? Depende como a gente quer enxergar. E ele chegou a montar o time até de uma forma ainda mais ofensiva, né? Saindo o Iago, que é um volante de formação, embora saia bem, e em alguns momentos quem fez esse papel de um meia central foi o Gabriel, que é aquele jogador que atuou no Bahia, no Flamengo. Acho que a maioria deve se lembrar, né? Um jogador leve que pode fazer esse papel por dentro ou como ponta. E quando o Mozart optava por essa estrutura aqui, normalmente entrava o Rafael Bilu para fazer a ponta, e aí ele tinha de fato 2 pontas muito abertos, né? Jogadores buscando a linha de fundo, com 2 meia armadores por dentro, e o Giovani sendo o único volante. É um jogador que inclusive jogou muito bem com ele, se tornou aí uma das referências do time. E é interessante pontuar que o bom trabalho que ele fez no CSA fez com que vários jogadores aqui se valorizassem. O Kleberson foi jogar a Série A no Juventude, o Castan foi pro Coritiba, o Diego Renan foi pro Avaí, Rafinha foi pro Náutico. Muita gente, depois de uma boa temporada no CSA, conseguiu se recolocar bem em times que não necessariamente sejam maiores que o CSA, mas que possivelmente tenham oferecido aí até um ganho financeiro para os atletas. Paulo Sérgio, por exemplo, é um atacante que foi jogar no mercado do futebol paulista. Então, nesse aspecto, eu diria que o Mozart fez um bom trabalho também no nível pessoal, porque ele conseguiu valorizar diversos jogadores. E aqui, gente, não fica muito preso nos nomes que eu tô colocando, mas realmente na estrutura tática, porque o Diego Renan, por exemplo, que eu coloquei aqui no campinho como lateral direito, ele jogou várias partidas como lateral esquerdo, e na direita às vezes jogava o Cedric, às vezes o Norberto, o Pedro Lucas, que foi recentemente especulado no Cruzeiro, por muitas vezes foi o centroavante na vaga do Paulo Sérgio, e se ele quiser adotar uma estratégia tática dessa forma aqui no Cruzeiro, não é muito difícil da gente imaginar, é muito parecido com o que o Felipe Conceição vinha fazendo. O que eu acho que a gente pode apontar como diferença é que ele gosta muito mais de um centroavante, tanto o Paulo Sérgio quanto o Pedro Lucas são jogadores de área, né? E o Felipe Conceição aqui no Cruzeiro vinha utilizando o Sobis ou o Bissoli, que apesar de ser centroavante, tem uma capacidade maior de movimentação no campo. Muita gente tem apontado que o CSA não faz aquela pressão mais alta, né? Não marca lá em cima no adversário, adota um bloco um pouco mais baixo, mas isso é interessante porque o time fica um pouco mais compacto, e aquele espaço que a gente via no Cruzeiro com uma linha alta e a linha defensiva lá atrás, né, com um buraco no meio campo, isso não deve acontecer, pelo menos é o que a gente espera, né? Um outro defeito que muita gente apontava no time do Felipe Conceição era o hábito dos meio-campistas centrais abrirem muito, né? E a gente ficar com o volante precisando cobrir muito espaço no campo, coisa que no time do Mozart não costuma acontecer, tá? Esses homens de meio-campo, eles têm uma tendência a aproximar do volante para ajudar nessa construção de jogada com passes mais curtos. Não é um time que adota muita bola longa, ele tenta sair jogando, né? Muitas vezes com esse primeiro volante afundando aqui entre os zagueiros para fazer aquela saída de 3, aí você libera um pouco mais os laterais. E eu acho que pelas peças que o Cruzeiro tem disponível, que convenhamos, não temos aí um elenco estrelado, mas também não é uma porcaria, comparando obviamente com o nível das equipes da Série B, eu imagino que o Mozart é sim capaz de fazer um time interessante e que seja até capaz de variar o seu esquema tático durante o jogo sem precisar fazer substituições. Aí você me diz, uai Emerson, então o Mozart vai ser bom pra caramba, porque ele vai chegar no Cruzeiro e vai conseguir ler
todos esses problemas que a gente viu no elenco e vai fazer coisa melhor. E aí que eu acho interessante a gente passar para o outro trabalho do Mozart, que foi na Chapecoense, porque ele montou um time um pouco diferente. Como vocês estão vendo aqui, tem a linha de defesa, né, os 4 homens lá atrás, 2 volantes, 2 meias abertos e 2 centroavantes. E essa era uma das grandes críticas que o Mozart recebeu enquanto estava na Chape, porque ele não abria mão aqui dos 2 centroavantes, um pouco porque o Perotti estava numa fase realmente iluminada. Nessa temporada ele já tem 15 gols marcados, o que é um absurdo quando a gente lembra que o artilheiro do Cruzeiro tem apenas 4 gols, né? E ele fazia o Anselmo Ramon, que é um jogador que tem a característica de ajudar a armar jogo, voltar algumas vezes para tentar acionar o Perotti e os pontas. Em alguns momentos ele tirou um dos atacantes sim e tentou colocar um meia, às vezes o Foguinho, às vezes o Ravanelli, mas esse aqui foi o desenho tático que o Mozart mais utilizou na Chape e não teve grandes resultados, né? Tanto que foi demitido após apenas 8 jogos. Mas eu acho interessante a gente pontuar que no início do Mozart na Chapecoense, ele sofreu um pouco com aqueles primeiros jogos do Felipe Conceição, porque a Chape subiu na última temporada com Humberto Louser, montando um esquema de jogo extremamente retranqueiro. Era um time mais fechado que cu de micróbio, que jogava todo ali trancadinho na defesa, linhas baixas, saída de contra-ataque. E a ideia de futebol do Mozart é diferente disso. Ele gosta de ter mais a bola, de atacar o adversário. Então era natural que esse trabalho demorasse um pouco a dar resultado, né? Só que a diretoria da Chapecoense não teve muita paciência e mandou o camarada passear. E a gente pode notar que a Chapecoense não tem aqui a figura de nenhum meia armador. O Anderson Leite e o Léo Gomes, que foram volantes mais utilizados, o Alan Santos, que jogou bastante também, não são jogadores necessariamente de muita criatividade, embora até tenham uma boa qualidade de passe. O Fabinho e o Mike, por sua vez, eles são pontas mesmo, jogadores de velocidade, de ir pra cima. Então a gente pode dizer que a Chapecoense em alguns momentos jogava até num 4-2-4, né? Os atacantes mesmo aqui abertos, com o Anselmo Ramon ajudando a construir jogada por dentro, recuando um pouquinho, e o Perotti sendo um 9 de fato. Se ele resolver fazer no Cruzeiro um esquema tático com 2 centroavantes assim, que eu acho difícil, pode ser que o Rafael Sobis tenha a oportunidade de jogar como um segundo atacante, né? Uma coisa que não acontece há muito tempo, porque essa função do segundo atacante, que basicamente é a posição original do Rafael Sobis, ela entrou em desuso no futebol, né? Hoje a gente tem a figura ou do ponta ou do centroavante, ou do meia. E o Rafael Sobis, ele meio que pode jogar em todas as posições, mas ele não é efetivamente um especialista em nenhuma delas, né? O Sobis não é um centroavante, ele não é um ponta e ele também não é um armador. Então talvez um esquema com 2 atacantes aqui, sejam Sobis e Bissoli ao mesmo tempo, como atacantes mesmo, seja interessante para esses jogadores, mas eu não sei se seria interessante para o time, porque aí quem ia armar? Volantes como, por exemplo, Adriano e Rômulo, que podem jogar aqui, até o Flávio, talvez o Giovanni Piccolomo, né, que está voltando do empréstimo, poderia ser também uma alternativa. E acho que todos concordamos que os pontas do Cruzeiro não têm aí um grande desempenho, né? O Bruno José tem bons momentos, o Ayrton oscila muito, Felipe Augusto e Stênio não convenceram até o momento. Então como o Cruzeiro faria essa gestão? Comparando esses 2 clubes aqui, eu acho que é mais provável, inclusive, que o Mozart adote o esquema que ele fez no CSA. E pode ser que aqui no Cruzeiro ele encontre um pouco mais de qualidade técnica, que, por exemplo, na Chapecoense ele não tinha nenhum meia que passava uma credibilidade. Já o Cruzeiro tem o Marcinho, que fez uma ótima Série B no ano passado pelo Sampaio Corrêa, e eu acredito que pode repetir o desempenho no Cruzeiro. E para fechar, essa aqui é uma ideia de time que eu acho que ele poderia utilizar eventualmente, se quiser repetir aquela base que ele fazia lá no CSA, tá? Com 2 zagueiros, um zagueiro canhoto pela esquerda, que lá ele tinha o Castanha, que poderia ser o Paulo ou até o próprio Brock, né? Os laterais, que são os titulares mesmo. O Adriano fazendo o papel daquele primeiro volante, né? Que lá ele utilizava o Giovanni, poderia também ser o Flávio, o Neres, mas acho que o Adriano é a melhor opção de momento para fazer o papel. O Rômulo fazendo aquele papel do Iago, né? Um segundo volante, um cara de saída, mas que se precisar também pode fechar aqui ao lado do primeiro volante para um 4-2-3-1. O Marcinho, que pode ser essa figura do meia, como pode ser o Marco Antônio, o Claudinho, até o Piccolomo se realmente voltar para o clube, né? E aqui eu acho que teria uma outra alternativa, que seria não usar 2 pontas velocistas, né? Tira, por exemplo, o Ayrton aqui,
manda o Sobis jogar aberto pela esquerda, um papel que o Gabriel Meia fez e que o Pedro Júnior, que é atacante, fez também em algum momento lá no CSA. E aí utiliza de fato um centroavante, que poderia ser o Bissoli ou o próprio Marcelo Moreno, e se ele quisesse fazer aqui no Cruzeiro a tática que usou na Chapecoense, que eu acho que não vai acontecer porque não deu muito certo, ele poderia, por exemplo, tirar um meia, né, que aqui seria o Marcinho, lançar a mão de outro ponta, né, o Ayrton num lado, o Bruno José do outro, e aí Rafael Sobis e o Bissoli como atacantes. Acho que deu para passar uma base dos trabalhos recentes do Mozart em CSA e Chapecoense, como ele armou o time, qualidade técnica, o Cruzeiro tem mais do que esses dois elencos que ele treinou, e tô na expectativa de que o trabalho traga sim bons frutos e o Cruzeiro consiga melhorar e brigar pelo acesso nessa temporada. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar a sua opinião, coisas que você eventualmente concorda, qual tática você acha mais adequada para o nosso elenco, e escala também os seus preferidos, o seu time ideal. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!